O Império Mughal, um antigo império Gurkhani que estava localizado no subcontinente indiano. Fundado em 1526, uma quantidade enorme de informações sobre este grupo de guerreiros foi posteriormente desenterrada ao longo dos séculos. Uma riqueza de informações arqueológicas que ofereceram um vislumbre de nosso passado distante, revelando muitas coisas sobre esse povo antigo que, por um tempo, se perdeu na antiguidade. No entanto, embora uma extensa exploração arqueológica tenha desvendado muitas das misteriosas existências dos Mughals, ainda resta um enigma muito desconcertante. Na década de 1980, a historiadora do Smithsonian Emily Savage Smith embarcou em uma jornada para adquirir um conjunto de artefatos antigos desconcertantes, agora conhecidos como esferas celestes. Traçada na parte inferior de uma cúpula ou tela hemisférica, a esfera celeste é uma ferramenta prática para a astronomia até hoje, permitindo aos observadores traçar posições de objetos no céu quando as distâncias são desconhecidas ou triviais. A maioria, como se poderia presumir, exibe uma compreensão primitiva dos arranjos astronômicos. No entanto, alguns, relutantemente revelados ao mundo acadêmico e, desde então, discretamente arquivados longe das almas curiosas, confundiram todos os que tentaram explicá-los com base apenas nas conformidades históricas modernas. A maioria das esferas celestes adquiridas pode ser catalogada em dois tipos distintos: esferas costuradas e suas contrapartes mais elaboradas, portanto muito mais problemáticas, esferas contínuas. Esferas costuradas são, ou foram, feitas moldando-se duas metades da esfera separadamente e depois soldando-as juntas. Os artesãos e astrônomos então gravariam a superfície de forma colaborativa. Esferas costuradas, no entanto, são outra coisa completamente diferente. Até Savage Smith fazer sua descoberta, praticamente todos dentro da comunidade acadêmica, incluindo metalúrgicos de todo o mundo, pensavam que todos os exemplos de esferas celestiais de metal oco eram do tipo costurado. Isso devido à crença de longa data de que a criação de esferas de metal ocas sem costura era impossível. Acontece que não é. O exemplo sobrevivente mais requintado de uma esfera celeste oca sem costura é aquele que se diz ter sido feito por um mestre metalúrgico mughal chamado Muhammad Salih Tatavi em 1631. Embora convenientemente, não se sabe exatamente como ele descobriu como fazer a esfera, ou mesmo preenchê-la com precisão com informações astronômicas que só recentemente confirmamos como precisas. É de se perguntar como ele aprendeu tal técnica, se, é claro, foi ele quem a criou. Sem evidências que sugiram que os Mughals poderiam ter fundido o bronze necessário para criar a esfera, você deve se perguntar, de onde eles obtiveram essa informação? Eles eram antigos Mughals visitados por uma raça de seres extraterrestres antigos? Eles descobriram uma relíquia, um artefato, deixado por uma civilização perdida muito mais antiga que eles reivindicavam como sua? Infelizmente, o assunto das esferas celestes contínuas é pouco conhecido na antiguidade dominante. Como tal, nos poucos lugares em que são discutidos, os fatos são frequentemente distorcidos ou até mesmo completamente inventados. Eles são certamente artefatos fora do lugar, que alguns tentaram varrer para baixo de um tapete de convolução. Sempre percebemos que esse método de ocultação é uma forte evidência de uma conspiração. Mas quem poderia ter feito as esferas celestiais de Mughal? E mais importante, como eles os fizeram? Talvez um dia descobramos a verdade. A esfera misteriosa de Bates é percebida por vários dos principais ufólogos do mundo como a evidência mais convincente para apoiar a existência de vida extraterrestre já divulgada ao público. Esta bizarra esfera metálica sem costura e autopropulsora foi descoberta por Terry Matthew Bates durante um grande incêndio florestal em sua propriedade em Fort George Island, na Flórida, em 1974. Devido às supostas capacidades sobrenaturais do objeto, ele rapidamente se tornou o centro do fascínio do público em geral. E um objeto de incrível interesse para cientistas nacionais,
oficiais militares e muitos outros órgãos governamentais. Quando a família abordou os jornais com sua descoberta, a história da esfera misteriosa se espalhou rapidamente pela mídia internacional. Após algumas semanas de sua descoberta, a esfera começou a ressoar misteriosamente. A família também alegou que, de vez em quando, ele aparentemente ficava preso na posição, incapaz de ser levantado ou movido, alegando também que costumava subir ladeiras por conta própria. Ele ressoaria se alguém tocasse uma guitarra ao lado dele, ou se empurrado, mudaria de direção por conta própria, parecendo mais perceptível se estivesse sob luz solar direta. Perplexo com a esfera bizarra e, de fato, com as experiências alegadas pela família, não demorou muito para que funcionários da NASA, do Exército dos Estados Unidos e da Organização de Pesquisa de Fenômenos Aéreos viessem realizar estudos. Curiosamente, sua pesquisa inicial observou que a esfera de aço não havia sido fabricada ou adulterada de forma alguma. O porta-voz da Marinha, Chris Berlinger, disse à imprensa na época, citando: "Nossas primeiras tentativas de raio-x não nos levaram a lugar nenhum. Vamos usar uma máquina mais potente nele e também fazer testes espectrográficos para determinar de que metal é feito. Certamente há algo estranho nisso." Aspas finais. Quando oficiais militares perguntaram à família Betts se eles poderiam levar a esfera de volta para seus laboratórios para realizar mais pesquisas, a família recusou. Eventualmente, foi apreendido por oficiais, momento em que a família alegou que estava exibindo um comportamento paranormal avassalador, batendo portas sem ser tocado, muitas vezes emitindo uma música alta e estranha à noite e muitas outras atividades que lembram os relatórios tradicionais de poltergeist. Após sua apreensão, a esfera foi levada para a base aérea naval de Jacksonville. Ao tentar realizar um raio-x, os pesquisadores supostamente descobriram que suas máquinas não eram fortes o suficiente para ver seu núcleo. Eles também revelaram que era capaz de suportar incríveis 120.000 libras de pressão por polegada quadrada. A Marinha acabou usando uma máquina de raio-x de 300 kV para examinar o interior. Eles descobriram que a esfera continha 2 itens, cercados por um halo de materiais. Ele também exibiu 4 polos magnéticos, 2 negativos e 2 positivos. Infelizmente, o paradeiro atual da esfera de Betts é previsivelmente desconhecido e provavelmente nunca mais será visto publicamente. O que é a esfera de Betts? Um instrumento militar? Uma nave alienígena? Possivelmente um antigo artefato avançado? É, sem dúvida, altamente atraente. Citação: aqui temos algum tipo de animal, parece um dinossauro. Quando o professor Petone encontrou esta estátua, ela estava fazendo um barulho estranho. Assim, após uma investigação mais aprofundada, que envolveu uma incisão circular na pedra da estátua, descobriu-se que continha uma pequena bola preta. Você pode ver este objeto misterioso descansando dentro da abertura. Depois de mais pesquisas em torno deste artefato, o professor me informou que de alguma forma alguém deve ter pregado uma peça neles. Questionado sobre o porquê, ele respondeu: "Pois o resultado da pesquisa mostra que esse material metálico é na verdade, pasmem, aço cromado." No entanto, até onde o homem moderno sabe, o aço cromado só foi descoberto pela primeira vez durante o início do século XX na Áustria. Isso significa que deveria ter sido impossível encontrar alguns dentro de uma estátua com uma idade estimada surpreendente de aproximadamente 17.000 anos. O professor Petone estava rindo incrédulo. Ele disse: "Se uma estátua está fazendo um som estranho, eu não a abro imediatamente." Eu também realizei vários raios-x antes de sua pesquisa. E claramente, dentro desta estátua fechada ainda completa, está esta inexplicável bola cromada redonda, prova de que a esfera existia antes que uma exploração mais detalhada fosse realizada. Esse foi um trecho de uma das muitas entrevistas à imprensa de Klaus Dona, especificamente pertencente a um dos muitos artefatos antigos fora do lugar aparentemente impossíveis que ele tantas vezes cobre em seu trabalho.
Curiosamente, junto com esta descrição detalhada dos eventos que se desenrolam em torno da pesquisa deste item inquestionavelmente desconcertante, o professor Petone observou que durante seus exames da casca externa do objeto, ele também notou que em algum momento de sua longa vida, sem dúvida dentro, já havia sido habilmente aberto, presumivelmente durante uma operação semelhante. Então, em alguma data posterior, e por algum motivo atualmente desconhecido, quase perfeitamente selado. Essa tarefa foi realizada por uma civilização avançada posterior? Um grupo de indivíduos que também descobriu as características inexplicáveis desse artefato? Possivelmente uma exposição antiga do museu de uma civilização perdida? Poderia ser muito mais antigo do que o envelhecimento de 17.000 anos ao qual está atualmente atribuído? É, sem dúvida, altamente atraente.